Nós não pretendemos fazer aqui, à altura dos nossos expositores desta noite, aquilo que seria, na nossa maneira de entender, uma apresentação condizente com o valor desses dois amigos que nós temos a sorte de hoje aqui reunir. O Dr. Hernani é sobejamente conhecido no nosso país e muito mais fora do nosso país. Talvez a gente não imagine o valor do trabalho que este homem simples, mineiro silencioso de Araguari, vem realizando neste nosso Brasil querido. Mas nós acompanhamos há cerca de 2 décadas o trabalho do Dr. Hernani e acompanhamos também as referências feitas em livros editados no exterior, as suas pesquisas no campo da parapsicologia. Não precisamos dizer do que representa o trabalho do Dr. Hernani. Apenas citaríamos, entre outras, uma das suas importantes obras, uma tese em que ele procura relacionar e trazer ao conhecimento a nível científico daquilo que é a essência da natureza humana, aquilo que as religiões chamam de espírito. E essa sua tese, que se chama Matéria Psi, ela tem sido respeitada entre os homens de ciência que estudam, que pesquisam a reencarnação e a natureza íntima do ser humano. O Dr. Hernani tem várias obras, citaremos algumas: Parapsicologia Experimental, a Teoria Corpuscular do Espírito e Novos Rumos às Experimentações Espiríticas. Várias são as monografias, os trabalhos de pesquisa que ele colocou em forma de relatório, a maioria deles já vertidos ao inglês e do conhecimento internacional. O Dr. Hernani é, para todos nós brasileiros, sem qualquer sombra de dúvida, o nosso representante verde-amarelo, que o mundo inteiro tem reconhecido e registrado através dos seus livros, os trabalhos que ele vem realizando. Eu peço, emocionado, uma salva de palmas para o Dr. Hernani. Vocês me desculpem a emoção, mas a gente, nessas horas, precisa conferir os nossos valores. O doutor, professor, PhD, Hemendra Nath Banerjee. O conhecemos em 1968. Em 1966, por primeira vez, tomávamos conhecimento dos seus trabalhos através da revista Planète, editada naquela época apenas na França. E nos lembramos bem de um artigo bem pequeno que fizemos no veículo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, naquela época o Trevo, sobre os seus trabalhos. Ele havia catalogado, até aquela época, em 66, 80 casos
de reencarnação. Por essas coisas que a gente não sabe por que acontecem, em 68, regressando de um estágio no Japão, não resistimos ao desejo de conhecer pessoalmente o professor Banerjee. E não foi sem sacrifício que nós chegamos, depois de 2 dias de viagem, saindo de Nova Delhi, à cidade de Jaipur, e batemos à sua residência, aonde fomos recebidos como um familiar. O professor Banerjee morava naquela época na frente da Universidade de Rajasthan. E ele, saindo assim dos seus afazeres caseiros, nos colocou no seu jipe e nos levou a conhecer o seu departamento de parapsicologia. E nos mostrou como ele vinha conduzindo o seu trabalho pioneiro neste campo de investigação. Ficamos realmente surpreendidos com o nível de preocupação nos detalhes pesquisados nos casos do professor Banerjee. Naquele ano, em 68, já contava ele com 200 casos. E daí começamos a tecer uma forte amizade, uma admiração muito grande de nossa parte por este homem. Em 70, esteve uma vez o Dr. Banerjee conosco. E foi exatamente na ocasião em que todos nós assistíamos, numa televisão local, uma série de 9 programas conduzidos por um respeitável sacerdote católico e que buscava reduzir uma religião que adota o princípio reencarnacionista a uma simples brincadeira. Na oportunidade, consultamos o próprio produtor do programa e falamos da possibilidade de dar uma sequência àqueles que a TV, não vamos citar o nome, havia conduzido. E realmente caiu assim como, né, a sopa no mel ou o mel na sopa. Mostrávamos alguns documentos do professor Banerjee, dos seus trabalhos. E esta emissora de televisão concordou em custear apenas a passagem dele, para que ele fizesse uma série de programas. Esses programas foram feitos, foram gravados e tiveram o nome de Memória Extracerebral. No entanto, estes programas nunca foram ao ar. Não sabemos por quê. Em 71 esteve novamente o professor Banerjee e já contava ele com cerca de 1000 casos ou 800 casos, para sermos mais fiéis aos números. Acompanhamos o professor Banerjee às principais cidades, capitais do nosso país. E confessamos, nunca se falou tanto em reencarnação nesta pátria querida como naqueles dias. O professor Banerjee era entrevistado por jornais, por rádios, por televisões, e era uma série de artigos que os jornais tratavam, mostrando, documentando, registrando as suas pesquisas. E agora, depois de 10 anos, recebíamos em julho deste ano uma correspondência dele, dizendo que estava convidado a participar em Caracas de um congresso de parapsicologia e que gostaria muito de rever os amigos. E tivemos a sorte de ir lá conhecer em San Diego o seu trabalho
em agosto, envidando esforços para que ele estivesse conosco agora aqui. No entanto, esse empreendimento se deve ao apoio que recebemos por primeira vez da Secretaria de Estado da Cultura. Fazemos uma referência respeitosa ao secretário, deputado Antônio Henrique Cunha Bueno, que em 20 minutos de audiência nos dava todo o apoio e auxílio direto para que pudéssemos nesta noite, a começar hoje, contar aqui com este evento. Os nossos agradecimentos a este jovem que se encontra agora no Japão, em missão do Estado. Meus amigos, não vamos falar mais do Banerjee, porque ele mesmo falará por ele próprio. E aquilo que ele apresentará diz, em linhas muito claras e nítidas, do seu esforço de 27 anos nesta área de pesquisa. O que nos move, acima de tudo, é que este ciclo de palestras possa realmente contribuir para olharmos um pouco para dentro de nós mesmos e reformularmos os nossos princípios e os nossos conceitos de moral e de comportamento. Muito obrigado. Era isso que tínhamos a dizer.